A gente vai começar falando de eleições na Bolívia. E por quê? Porque é mais um país em que há uma mudança de direcionamento, né? Depois de 20 anos de governos de esquerda, tivemos agora um candidato de direita sendo o vencedor das eleições presidenciais. Na verdade, eram dois candidatos da direita, né? A esquerda nem chegou aí ao segundo turno e a vitória do Rodrigo Paz termina aí com um ciclo de 20 anos de esquerda no poder lá na Bolívia. Ele teve 54% dos votos válidos contra 45% do seu oponente, que era o Jorge Quiroga. O Quiroga mais conservador, mais ainda à direita, e o Paz, o vencedor, um pouco mais de centro-direita, um pouco mais moderado. De toda forma, uma mudança significativa lá na Bolívia. Lobauer, sua impressão, a gente conversou já sobre isso, né, para acompanhar com um pouco mais de atenção esse movimento lá na Bolívia. Não é um país com aquela importância toda aqui no bloco, mas tem essa sinalização, talvez, aí de ventos mudando na região. O que você achou disso? Eu acho bem interessante o movimento. A Bolívia é um país que a gente acompanhou nesses últimos 20 anos, quase, com essa presença do MAS, que teve a figura do Evo Morales como uma dessas figuras exóticas do esquerdismo bolivariano, vamos chamar assim, que fez parte daquele grupo com o Rafael Correa, Chaves e outras lideranças. Aquela listinha do Foro de São Paulo que o Liceu falou no programa uma vez, né? E no Paraguai, agora me fugiu o nome do padre do Paraguai, enfim, aquele momento, exato, Foro de São Paulo. Bachelet no Chile, os próprios Kirchner na Argentina, enfim, era uma aliança quase que ocupava quase o continente inteiro, e a figura do Evo Morales muito simbólica, com a figura mais indígena, né, com os trajes bolivianos, resgatando alguma coisa que até hoje não se sabe bem o que é, das origens. O fato é que aquela lambança que se fez ali, principalmente com a nacionalização do petróleo, que era inclusive da Petrobras, né, o que se fez com o petróleo no boliviano é o que se queixa que os americanos faziam, o que acontecia com os americanos em outros países, né, essas nacionalizações, né, a Petrobras passou por isso, mas o governo Lula já fez na época uma bravata dizendo que não tinha problema, que podia pagar depois, que não era bem assim, e hoje a entrega do regime, tanto Morales quanto o resto com os seus sucessores, entrega o sistema de produção e exportação de gás arrebentado, né? Então é mais uma demonstração de como esses sistemas, esses regimes destroem essas nações. É o caso da Venezuela com o petróleo também. Na eleição atual, então, a gente tem uma troca relevante. O Rodrigo Paz é filho do Paz Zamora. O Paz Zamora é um político veterano da história boliviana, que na verdade era um partido de esquerda socialista. E depois ele foi aos poucos se adaptando, como aconteceu aqui no Brasil, nas devidíssimas proporções, com uma série de políticos que vieram da esquerda, depois no período militar, e depois com a abertura e com a democratização foram vindo para a esquerda. O caso do Paz Zamora é um sujeito que acabou sendo presidente. Ele foi presidente, o pai dele foi presidente. Foi presidente o pai dele no final dos anos 80. E para dizer o seguinte, que o Rodrigo, que foi prefeito de Tarrira e tal, Rodrigo Paz, ele já é um sujeito que está no Partido Social Democrata Cristão, que na verdade não é um democrata cristão stricto sensu, como um alemão ou como um italiano, mas é um centro-direita, ainda que adaptado, né? Então eu quero dizer o seguinte, ele é um pouco daquela junção de forças de centro que a gente tem aqui, seria um MDB, para fazer uma comparação mais grosseira, e o Quiroga seria talvez um presidente mais assim liberal conservador, com um perfil mais transformador, vamos dizer, de reformas, né? Mas não é ruim. Eu acho que a gente está vivendo na América do Sul um processo, acho que de esgotamento desses regimes de esquerda. A Bolívia é um país menos relevante porque tem menos gente, é mais pobre, mas é relevante nesse jogo, principalmente nessas alianças, quando a gente olha da perspectiva brasileira. Porque, assim como a Venezuela, a Bolívia também entrou algumas vezes como país convidado no Mercosul, tal, por uma questão política. E não tem nada a ver com a troca de listas de produtos e para realmente constituir uma área de livre comércio, uma união aduaneira. Foi sempre uma conversa mais política. Então agora, com esses regimes do Paraguai indo bem,
na direita e crescendo, e talvez, quem sabe, num rescaldo aí também para a Bolívia, já acontecendo também no Uruguai, a gente tem aí um círculo em torno do país que nos ajude a nos livrar dessa chaga que é o PT, e com o nosso regime de esquerda, que quem sabe ano que vem a gente consiga se livrar. E tem a Argentina também, né, com o Milei, com muitas dificuldades, um apoio forte dos Estados Unidos, a gente vai falar disso daqui a pouco. Trump também entrou em atrito com o Gustavo Petro, Venezuela nem se fala, e o Lula, por outro lado, a gente vai falar muito disso aqui, parece que cada vez mais radical, até no visual dele, adotando ali aquele estilo bem latino-americano mesmo, no visual, no discurso e nas ações. Acabamos de ter a notícia, por exemplo, da nomeação de Guilherme Boulos como ministro do governo Lula. A gente chega lá. Eu quero mostrar agora também uma figura do Senado da Bolívia, como é que ficou, também mostra uma mudança significativa. Você tem nenhum senador do partido de esquerda, que era do Evo Morales, né, do MAS, como já disse aqui o Lobauer, e você tem 15 cadeiras para o partido do presidente eleito, Rodrigo Paz, e mais 12 para o partido do Quiroga, para a coligação do Quiroga, que é a Libre, né, a Aliança Libre. Então, realmente, também dentro aí do Poder Legislativo, mais até do que uma vitória grande da direita conservadora, uma grande derrota da esquerda, isso sim é algo que dá para dizer com segurança. Ricardo Gomes, quero a tua visão também sobre este assunto, e se isso pode sinalizar uma tendência maior aqui no continente para as próximas eleições. Boa noite. Boa noite, Renato, colegas de mesa, toda a audiência. Sim, pode sinalizar e é um sinal positivo, lembrando que não é a primeira vez. Nós já vimos uma onda na América Latina, né, de refutação do socialismo bolivariano, que depois essa onda voltou, retrocedeu e veio um novo tsunami, né? Então, nós vimos já o Brasil com Bolsonaro, a Argentina com Macri, foi o período em que Pedro Pablo Kuczynski tirou a esquerda do poder no Peru, Ollanta Humala, né, caiu, tudo indicava no Uruguai também, o Lacalle Pou governando. Então, houve um início, né, um momento em que nós acreditávamos que a América Latina ia se ver livre dessa chaga do socialismo bolivarianista, e esse avanço retrocedeu, voltamos ao ponto em que estamos. Então, agora tem um novo sinal. É fundamental o sucesso da Argentina, mas é fundamental que se consiga manter esta virada de cenário político com essa queda do socialismo. Isso é sim um sinal para o Brasil, né? Lembrando que Tuto Quiroga, que era o outro candidato, um candidato bem mais identificado, com uma posição ideológica muito mais marcada, ele inclusive foi detido, para não dizer preso, foi detido na Venezuela em 2009, se não me engano, num evento em que também foi detido o Prêmio Nobel de Literatura, hoje falecido Mário Vargas Llosa. Então, tinha um Quiroga com uma postura muito mais marcada ideologicamente, venceu o Paz, mas ainda assim é o fim do falso moralismo, né? Do mando de Evo Morales e seus asseclas na Bolívia, lembrando que a Bolívia teve, inclusive, no passado, um plebiscito para decidir se seria ou não alterada a Constituição boliviana para permitir uma nova candidatura de Evo Morales. O resultado do plebiscito foi não, e mesmo assim foi feita a mudança pelo Congresso da Constituição para manter o Evo Morales no poder. A frase era Bolívia dijo no, a Bolívia disse não. Mais ou menos parecido com o Estatuto do Desarmamento aqui no Brasil. Quem vai lembrar, lembra que houve um plebiscito, o Estatuto do Desarmamento foi rechaçado pela população e acabou sendo implementado pelo Congresso Nacional quase que integralmente. Não se proibiu a venda de armas de fogo, mas se fez tudo menos proibir a venda de armas de fogo. Então, essas grandes democracias socialistas insistem em não ouvir o povo, né?
são democracias só da boca para fora. Então, mas sim, é um sinal que se soma a outros que o continente já deu, e o momento não é de avanço da esquerda. Vamos ver se essa vitória esmagadora também no legislativo, né, dá paz para Rodrigo Paz no início do mandato. Agora, o Brasil parecia caminhar a largos passos nessa direção. O governo Lula deu uma respirada, agarrou um pouco de força, retomou esse discurso dos ricos contra os pobres, nós já vimos isso, né? E agora é uma grande incógnita do que pode acontecer na eleição brasileira. O continente aponta numa direção de câmbio, né? de mudança, e o Brasil raras vezes escapa dessas ondas da América Latina. Eu até digo, né? A independência foi uma onda, foi quase todo mundo junto, depois as ditaduras personalistas ali, trabalhistas dos anos 30 e 40, foi todo mundo junto, redemocratização no fim dos anos 40, todo mundo junto, ditadura militar foi todo mundo junto, reabertura foi todo mundo junto, socialismo foi todo mundo junto, agora que ao menos no abandono do socialismo, Renato, sejamos todos juntos também. Agora é a nossa vez. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha no mapa atual, então, dessa distribuição da ideologia na América do Sul. A gente tem bem dividido ali, né, os vermelhos e os azuis. Destaque para o Brasil, né? Tem o Chile, tem a Venezuela, quem mais tem ali? Colômbia. E do lado azul, Argentina, Paraguai, agora a Bolívia, o Peru e o Equador. E temos também um tweet, né, que o Lula encaminhou para o vencedor lá na Bolívia, para o Paz, fazendo a parte ali diplomática, né? Encaminhei nessa manhã ao presidente eleito uma carta dando parabéns pela vitória, conclusão do processo eleitoral, um clima de tranquilidade, aquela coisa bem protocolar aqui na carta do tweet do Lula. Reitera a prioridade do governo brasileiro no relacionamento com a Bolívia. Temos uma relação de amizade e respeito. O presidente pode contar com o meu compromisso de seguir trabalhando em benefício de nossas relações bilaterais. Luiz Felipe de Orleans Bragança, teu pensamento aí sobre essas ondas da América Latina, dá para contar com esse efeito se espalhando pelo resto dos países, ou cada um tem a sua história e é impossível prever qualquer coisa? Boa noite, Renato. De fato, você tem um efeito comum, como pontuado aqui pelo Ricardo. Você tem uma movimentação em prol do socialismo, mas o que vem antes do abandono do socialismo, vem a crise do socialismo. É exatamente isso que a gente vê reiteradamente. São os países que adotam medidas políticas socialistas, criam um Estado socialista. Você gera uma crise do socialismo. Isso é natural. E o que estamos vendo na Bolívia é exatamente isso. Aliás, fica aqui uma dica para a esquerda brasileira, porque o grande gatilho aqui não foi uma não aderência às histórias, às narrativas do socialismo da esquerda. Não é bem isso. Isso acontece como consequência. O que é o gatilho? O gatilho é a crise econômica, é falência das empresas, é falência da capacidade de sustentar sua própria economia. E o que acontece? Gerando inflação muito alta, endividamento público altíssimo. Se não me engano, na Bolívia estava atingindo quase 100% do PIB, o Brasil está chegando lá, e a inflação mensal na Bolívia também estava 2 dígitos já, mais de 20% ao mês. E aí o que acontece? Todas essas narrativas aí de ajudar a população, de atender o povo e ser pelos pobres, isso deixa de funcionar, deixa de convencer. E é exatamente o que estava acontecendo na Bolívia. Havia fila de tudo quanto é coisa, para as coisas mais básicas, porque a inflação comia o poder aquisitivo. Então vamos lembrar, a economia estava indo tão ruim assim, até em termos nominais, o PIB da Bolívia não estava em recessão, queda absoluta, não estava assim numa falência monumental, muito pelo contrário. Nos últimos 10 anos a gente viu um crescimento econômico registrado na Bolívia.
No entanto, era um crescimento muito artificial, muito voltado a aumento de endividamento, como a gente colocou aqui, atingindo 100% do PIB. Isso tem um custo, chega a hora de pagar as contas, a Bolívia percebe que não tem dinheiro, e aí vem a inflação, porque tem que imprimir dinheiro para fechar esse buraco. A inflação tira poder aquisitivo do povo, nenhuma dessas narrativas de socialista adere mais, é exatamente isso que estava acontecendo. Então, o que a gente tem para dizer aqui? O próximo presidente tem um trabalho muito difícil, será muito semelhante. O presidente da Bolívia vai ter o mesmo trabalho do próximo presidente do Brasil, que será fazer esse equilíbrio fiscal, tirar o país da crise, abaixar a inflação. É isso que vai ter que acontecer. E, como foi o caso do Milei, o Milei teve que fazer a mesma coisa na Argentina, assim como todo outro presidente que assumiu após a crise do socialismo, né? A fórmula de recuperação é muito similar. Agora, como fazer isso? Esse aqui é o grande ponto aqui. Temos que entender o seguinte, todo país pequeno, dentro de um conjunto continental, como é aqui na América do Sul, todo país pequeno tende a ganhar se ele desregulamentar, se ele for agressivo na desregulamentação, eliminar a regulamentação ambiental, a regulamentação urbana, a regulamentação rural, desregulamentar. Ao mesmo tempo, abaixar impostos ou criar sistemas tributários de grandes incentivos para que investimento externo entre no país rapidamente no primeiro ano. É isso que é a forma mágica de todo país pequeno da América do Sul. E pasmem, é essa fórmula mágica de todo país pequeno da Europa, que tem a mesma dinâmica. Luxemburgo, Andorra, a própria Suíça, você tem Liechtenstein, você tem esses contextos de alta desregulamentação dos países pequenininhos que estão acoplados a esses mercados que são muito maiores, são mercados da França, mercados da Alemanha, mercados da Espanha, Itália, são países com muito mais população, mercado muito mais extenso. Então a única saída para esses países pequenos é a agressiva desregulamentação e baixa de alíquotas e de impostos para que possa atrair investimentos rapidamente e possa dar uma sustentabilidade para a sua economia. Então isso também gera até uma força contrária, né, dentro dos grandes países. Eles começam a ter que lidar com possíveis rivais desses pequenos países. É o que nós estamos vendo aqui no Brasil com o Paraguai, por exemplo, que tem lá um sistema tributário muito melhor, uma equação tributária muito melhor, muito mais agressiva, do que apostando nessa idiotice socialista que o Brasil vive. Então o Paraguai adota uma medida desregulamentadora e de abaixar tributos, está atraindo investimentos até de empresários brasileiros, e é exatamente essa saída para a Bolívia. Muito bem, falando então aqui ainda da região, chamou a atenção nos últimos dias uma troca de tweets entre o presidente Trump e o presidente da Colômbia, o Gustavo Petro. Nós temos aqui a reportagem do nosso portal destacando justamente isso. Trump acusa o presidente da Colômbia de ser líder do tráfico e Petro reage. Então, palavras duras aí do Donald Trump. Nós temos o post que ele fez na rede social dele, né, na Truth, e ele disse o seguinte, olha, o presidente colombiano, temos a imagem aí desse tweet, o presidente colombiano Gustavo Petro é um líder do tráfico de drogas que incentiva fortemente a produção em massa de drogas. Tornou-se de longe o maior negócio da Colômbia e Petro não faz nada para impedir, apesar de pagamentos e subsídios em larga escala dos Estados Unidos, que nada mais são do que um roubo a longo prazo da América. A partir de hoje, esses pagamentos ou qualquer outra forma de pagamento não serão mais feitos à Colômbia. O objetivo dessa produção de drogas é a venda em grandes quantidades do produto para os Estados Unidos, causando morte, destruição e caos. É melhor fechar esses campos de extermínio imediatamente, ou os Estados Unidos os fecharão para ele, e isso não será feito de forma agradável. E aí o Gustavo Petro respondeu, indo direto ao que interessa, olha, eu não faço negócios como o senhor, eu sou socialista, acredito na ajuda, no bem comum e nos bens comuns da humanidade, o maior de todos, a vida, colocada em risco pelo seu petróleo. E aí ele termina dizendo, nunca consegui me entender com a cobiça, um mafioso é um ser humano que condensa o melhor do capitalismo, a cobiça. Então, para ele, o capitalismo é sinônimo de máfia, né, de mafioso. Eu sou o contrário, um amante da vida e, portanto, um guerreiro milenar
da vida. A cobiça nos evita porque a vida é mais poderosa. Jean Turco, tá aí esse embate entre Trump e o presidente da Colômbia. E aí a grande pergunta, né, que acho que a gente tem que colocar aqui na mesa de discussão é justamente se o Trump agora está mirando para a América Latina, né? Talvez uma aparente solução, ou pelo menos um período mais tranquilo lá em Gaza, né, na guerra de Israel, tentando endereçar também a guerra na Ucrânia ainda, mas agora também com o secretário Marco Rubio muito presente nessas ações, negociando com o Brasil, inclusive, prestes, quem sabe, a ter uma ação mais forte na Venezuela, e agora ele toma a iniciativa também de se dirigir ao presidente da Colômbia. Você acha que isso pode ser um fator também determinante nessa balança da ideologia aqui da América do Sul? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite a todos. Também, ele está também agindo na América Latina por vários motivos. Porque a América Latina, obviamente, é a região mais próxima, historicamente sempre teve muita presença dos americanos. Segundo, porque Marco Rubio tem um certo protagonismo e, claro, a pauta dele é exatamente a América Latina. E terceiro também porque a China já vem se implantando, se inserindo na América Latina sempre mais. E os Estados Unidos, se querem continuar a ser uma superpotência, obviamente não podem admitir isso, pelo menos numa região tão próxima. O que une a Bolívia, da qual estávamos falando antes, com a Colômbia, é exatamente a questão da cocaína. Em ambos os casos, se trata de países produtores de coca, grandes produtores de coca. Morales também, na época na qual ele governava, era famoso por várias coisas, inclusive por um dos motos dele, que era exatamente cocaína não, coca sim. Então, defendendo a agricultura tradicional de algumas regiões do país, etc. E várias pessoas muito próximas a ele, inclusive parentes, foram presas por crimes ligados à produção e venda de coca. Algo similar está acontecendo, por exemplo, com Petro. Foi demonstrado que o filho dele recebeu financiamento, dinheiro do narcotráfico de cocaína. Então, há um fator comum aí que sempre explico da seguinte forma. O narcotráfico e a produção de coca na América Latina, em parte, é uma mera questão de crime, de criminalidade organizada, mas em grande parte, na verdade, obviamente, tem ligações políticas, e ligações políticas ideologicamente conotadas à esquerda. Então, uma das formas que a esquerda extremista, marxista, trotskista, leninista, tem na América Latina de se financiar é através do narcotráfico. Isso está já muito comprovado. Não é teoria da conspiração, não é achismo, não é hipótese, etc. As ligações entre Pablo Escobar, por exemplo, grande líder do narcotráfico famoso da Colômbia, e Cuba, são mais que comprovadas. Inclusive, quem foi que convenceu exatamente por exemplo, a Venezuela, a exportar coca para os Estados Unidos, foi exatamente Castro, que convenceu Chávez, falando, mas olha que é uma arma contra nosso inimigo para desestabilizar os Estados Unidos. Então, há uma ligação muito forte em tudo isso. Notem que, por exemplo, na Bolívia, o Rodrigo Paz ganhou, mas teve um fenômeno eleitoral muito peculiar. Por quê? Porque se trata do segundo turno, no segundo turno teve mais votos que no primeiro turno, coisa que geralmente acontece ao contrário. Porque, não sei se nossos espectadores se lembram, no primeiro turno, Evo Morales, tinha indicado para seus fiéis não votar ou eventualmente votar em branco ou se ausentar, etc. E agora, o abstencionismo, votos brancos e votos nulos diminuíram no segundo turno. Coisa muito rara. E parece que, então, ele canalizou o apoio dele, os votos dele, para Rodrigo Paz. Ele, historicamente, já faz isso tentando, depois, controlar o próximo governo, tentando negociar alguma coisa ou, eventualmente, tentando fazer cair o governo. Algo similar acontece na Colômbia. Por quê? Gustavo Petro e Trump já trocam acusações, críticas e insultos já faz muito tempo. Obviamente, tem políticas totalmente divergentes e, recentemente, Petro também, uma das suas bandeiras é exatamente aquela de legalizar a cocaína,
Os Estados Unidos não querem, porque obviamente são o maior mercado consumidor da região. Hoje nós temos mais de 100 mil mortos por fentanil nos Estados Unidos. A isso se somam todas as outras mortes derivadas de heroína, cocaína, etc. Todas drogas que vêm da América Latina. É também verdade o seguinte fato, que nunca uma guerra à droga foi vencida. As guerras às drogas geralmente terminam sempre com a droga vencendo. Até agora, a guerra à droga desde Nixon não conseguiram vencer dessa forma. Gustavo Petro, talvez o ápice deste conflito com Trump foi, os espectadores devem se lembrar, quando Trump, no começo do seu governo, deportou vários imigrantes ilegais, alguns dos quais colombianos, e Petro não queria receber, e depois teve que aceitar, obviamente, e depois, recentemente, no encontro da ONU em Nova York, ele saiu às ruas, fez uma manifestação com alguns fiéis e tal, manifestação na qual ele convocou as Forças Armadas americanas a desobedecer às ordens do presidente americano. E não aconteceu nada com ele. Qualquer outro cidadão que tivesse feito isso, sem ser um presidente de outro país, teria sido preso, no mínimo, por insurreição ou algo desse tipo. É algo muito grave. Essa turma que fala de soberania o tempo inteiro, que sabemos que é mentira, depois se permitir num país estrangeiro e convocar os militares para desobedecer às ordens do próprio presidente. Então, não vejo muita convergência aí. Realmente, me parece que o contraste entre Estados Unidos e Equador, Bolívia, Equador não, porque agora ganhou a direita, Bolívia, Venezuela e Colômbia vai só se acuar ainda mais.